Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal, o canal do Rodolfo Kapler. E hoje teremos mais um Kapler Entrevista. E hoje eu estou aqui no escritório de ninguém mais, ninguém menos que Chileno Gomes, empresário, também escritor, filósofo, youtuber e uma série de outras coisas, dentre as quais autor dos livros O Deus da Filosofia, que é este aqui, e também Mitologia Grega pelo Olhar das Crianças. E hoje a gente vai bater um papo sobre esses temas, né, sobre os quais ele aborda nos livros, e também vamos falar sobre criação de filhos, sobre psicanálise e coisas afins. Então, convido você a nos acompanhar agora. Chileno, muito obrigado por nos receber aqui no seu escritório, aqui no seu QG. Uma alegria, viu, estar aqui. Cara, eu que agradeço a oportunidade, o convite. Para mim é sempre um prazer. A segunda vez que a gente... Segunda vez. A gente entrevista, mas para mim é um prazer. Quando quiser, tá super convidado. Chileno, você publicou O Deus da Filosofia. É uma obra né, na qual você aborda essa questão da existência de Deus ou da não existência de Deus, que é um debate filosófico, antes de ser um debate teológico, sim. Muito importante. E eu te pergunto, quando você começou a pensar essas questões? Então, eu tenho uma trajetória de vida muito peculiar, né? Eu fui criado num lar muito cristão, né? Os meus pais são religiosos, muito religiosos a vida inteira. Meu pai é testemunha de Jeová, o que eles não chamam de pastor, eles chamam de ancião, né? Mas ele é ancião há mais de 30 anos, 35 anos, sei lá. E eu fui criado num lar cristão. Então, a gente tinha uma rotina de estudo da Bíblia, né? Então, todo dia a gente lia um pouco e 2 vezes por semana meu pai juntava a família para estudar, porque as testemunhas de Jeová se reúnem 2 vezes por semana e tem alguns momentos que a plateia pode participar. Então, levanta a mão e tal. Então, a congregação, eles se preparam para poder participar. Então, eles já sabem mais ou menos qual é o assunto que vai rolar. Então, a gente tinha por hábito isso. E meu pai fazia ficar uma coisa divertida. Então, eu aprendi a ter gosto pelo estudo, né? Em casa, lendo a Bíblia. Então eu aprendi a ler em casa com 5 anos de idade, porque eu queria ler a Bíblia. Minha mãe era formada em letras, né? Ela era oficial da Justiça Federal, mas como ela era formada em letras, ela era professora de português, então eu aprendi a ler em casa e comecei a ler desde muito cedo. Em contrapartida, o meu pai, apesar de ser dogmático por causa da religião, ele é um cara muito inteligente. Então, e eu venho de uma família de acadêmicos, né? Minha avó era reitora de uma universidade no Chile, meu pai é chileno. Eu tenho um tio que é doutor em filosofia no Chile, né? Meus 2 irmãos mais velhos lá no Chile são engenheiros. Tal. Então, assim, em casa a gente sempre teve esses debates: da onde viemos, para onde vamos, Deus existe, se Deus existe, por que permite o mal? Que são perguntas essencialmente teológicas, porém filosóficas também, né? Porque, ao meu ver, a teologia nada mais é do que a filosofia voltada para o divino, né? Para a expressão metafísica. Então, eu sempre fui muito curioso, então eu sempre estava no meio do debate dos adultos, igual meu filho hoje. Meu filho de 12 anos é assim, ele não quer ficar com as crianças, ele quer ficar ouvindo os adultos debaterem. E eu era muito ativo na igreja. Com os anos eu fui estudando, aí comecei a me aprofundar na filosofia e tal, e acabei saindo da igreja. Mas mesmo assim, eu sempre gostei de estudar. Inclusive a leitura da própria Bíblia e do estudo das religiões, para mim, é um tema que eu tenho interesse. Por isso que eu fui fazer teologia. Quando eu fui fazer teologia, eu já não estava na igreja há muitos anos. Tanto que primeiro eu me formei em filosofia, eu já estava casado com um filho quando eu fui fazer teologia. Inclusive eu já até era ateu quando eu fui fazer teologia, mas é um tema que eu gosto. A gente fala assim, pô, mas às vezes você, nas suas palestras, você fala de texto bíblico, ou você comenta, lê a Bíblia. Eu falo, cara, hoje eu leio a Bíblia igual eu leio mitologia grega. É um tema que eu gosto, mas eu não acredito que seja verdade. Entende? Eu não acredito que exista Zeus, eu não acredito que exista o Hades, que exista Atena. Então, a minha trajetória da filosofia com a teologia ela é muito mesclada desde sempre.
E aí, com os anos, né, fui dar aula. Na faculdade de filosofia, eu fui dar aula como pro estágio, dar aula na escola do governo. Fiquei apaixonado por dar aula. Depois eu fiquei 4 anos dando aula de graça no estado, como voluntário. Então, eu dava aula com professor substituto. E esses temas sempre se misturaram. Depois eu fui fazer pós em filosofia, na PUC, estudei com o professor Karnal, professor Pondé, fiz pós em ciências políticas, fui aluno do professor Clóvis, muitos anos estudei com ele. Então, a teologia e a filosofia são temas assim que sempre fizeram muito parte da minha vida. E de que maneira a teologia te ajuda a pensar a vida, os problemas concretos da existência? Então, eu vejo a teologia, para mim hoje, ela é importante como uma maneira de entender a sociedade. Por quê? Porque, tirando uma tribo na Amazônia, os Pinanrã, eu nunca sei acerto o nome, uma vez o pessoal brigou comigo que eu errei o nome, então me perdoe se eu estou errando o nome, que teoricamente é uma tribo ateia, mas eles têm uma certa metafísica ainda, acreditam em algum sobrenatural, mas não acreditam em um Deus criador, tal, por isso que é considerado ateia. Mas até então... Mas essa tribo a qual você se refere, ela tem uma certa crença em relação aos ancestrais? Isso, exato. Eles têm uma certa metafísica. Mas até então, na história da humanidade, nunca se tinha ouvido relato de nenhum grupo, tribo, nação que fosse ateia. Sempre, todas as comunidades, as nações, as tribos, por mais longínquo, isolado que fosse, tinham as suas mitologias, as suas cosmogonias, né? Cosmogonia é de como surgiu o cosmos, de como surgiu o universo, né? Ou teogonias, de como surgiram os deuses, dependendo de cada um, né? Então, ao meu ver, o ser humano ele tem uma necessidade, o desenvolvimento do lóbulo frontal do ser humano, que diferencia ele dos outros animais, ele causa uma necessidade de entendimento do mundo. E quando a gente não entende, a gente cria um metafísico. Cria uma divindade, ou divindades. Né? Essa seria uma explicação dos mitos, né? Dos mitos. Não conseguimos entender o que acontece. A gente cria... então, por exemplo, tinha um trovão, não sabia o que era trovão? Para os nórdicos era Thor. Pra gente era Deus falando. Não sei o quê. Então, a gente costuma dizer hoje, né, quanto mais a ciência avança, menor Deus fica. Né? Então, antes Deus explicava tudo. Então, Nietzsche, que é esse cara aqui, ele diz que é uma muleta metafísica. Né? Então, você não sabe se é verdade, é metafísica, mas te ajuda a andar. Por quê? Porque te explica coisas que você... A fé, ela te explica coisas que você não tem explicação. Né? Então, por exemplo, por que eu e minha mulher ficamos grávidos? Um exemplo, né? É trágico, mas para entender. Né? A gente sempre quis ter muito filho, sempre quis ter muito, somos pessoas boas, tal. Tivemos um filho, meu filho nasceu com uma doença rara e com 2, 3 anos morreu. O que explica isso? Então, assim, o mundo é tão injusto, é muita dor. Então, aí nesse ponto entra a fé. A teologia entra para explicar algumas coisas que a gente não explica. Pô, ela explica de verdade? De verdade não, porque ela não tem prova nenhuma. Ou ela enxuga lágrimas? Às vezes sim, mas às vezes ela dá esperança, entende? Por exemplo, você é cristão. Sim. Você tem filhos? Tenho uma filhinha que vai completar 5 meses de adulto. 5 meses. Cara, você tá num momento mágico, Sim. não é? Então, assim, a razão da minha vida é meus filhos. Eu sou apaixonado nos meus filhos. Vamos supor, né, hipoteticamente, que ocorra uma tragédia e tanto eu como você, a gente perca nossos filhos. Certo? Para mim, essa vida é a única que tem. Morreu, acabou. Para você, não. Você tem uma esperança de que possa reencontrar sua filha. Então você percebe que... E de que há um propósito, talvez... De você se manter firme... E um propósito desconhecido na morte dela. Exato. Que teve uma razão, de um porquê, que você não sabe, mas que você confia em Deus. E que se você se mantiver fiel à sua fé, você vai conseguir reencontrá-la e passar a eternidade com ela. Então você tem um apoio, uma muleta... Que você não tem. Que eu não tenho.
Então, uma vez num podcast, lá no podcast do Fermento, o Senhor José falou assim, cara, não acha muito arrogante quando você fala assim, tem gente que precisa de Deus, tem gente que precisa de fé? Eu falo, não, eu não acho arrogante, eu acho o contrário. Eu tenho inveja de quem tem fé. Eu nunca quis perder minha fé, eu nunca quis ser ateu. De acordo com os meus estudos, de ler muito, das minhas experiências, chegou uma hora que eu percebi que eu não acreditava em mais nada. Eu não tenho mágoa de Deus, porque tem gente... Que é o ateísmo clerical. Exato. O cara tem uma decepção com um pastor, com um ancião, com um padre. Com seja quem for, ou com Deus mesmo. Aí ele fica de bode da igreja. Com raivinha da divindade. Não é nem da... Então, por exemplo, da divindade. Não eu tinha uma paciente aqui, a gente está no meu consultório, né, que vocês não conseguem ver, mas as poltronas estão do outro lado. Eu tinha uma paciente que vinha aqui que ela perdeu um filho de 3 anos por um erro médico. E ela vinha aqui e ela só sabia falar mal de Deus, que ela era ateia, que não sei o quê, porque ela gostava muito do meu conteúdo, porque ela era ateia e tal. E eu, olhando, um dia eu falei para ela assim, eu queria te pedir um favor, eu queria que você voltasse para a igreja. E ela, mas imagina, você sabe que eu sou ateia, que eu não acredito em nada, e não sei o que e tal. Eu falei, você vai me desculpar, mas você não é ateia. Você só tá com raiva de Deus porque você perdeu seu filho. É triste, você rezou, ele não atendeu suas preces, está com raiva de Deus, mas você não é ateia. Você não é uma ateia que é ateia porque você chegou por questões intelectuais. Exato, você está com raivinha da divindade, porque ele não fez o que você queria. E a sua fé não é forte o suficiente para você aceitar que estava dentro dos planos dele, como diz a sua fé. Então você precisa ir para a igreja se resolver. Seja para você sair de vez, mas aí você sai sem mágoa, seja para você voltar. Ela ficou com raiva de mim e nunca mais voltou. Só que como eu acompanhava ela no Instagram... Talvez tenha voltado para a igreja. Então, como eu acompanhava ela no Instagram, hoje eu nem acompanho mais. Depois de uns meses, ela ficou grávida do marido de novo. E teve um outro neném. E agora, toda semana na igreja, louvado Deus, louvado o Senhor, Deus é maravilhoso, Deus é tudo. Ou seja, ela nunca deixou de ser cristã. Ela só estava com raiva de Deus. Não é o meu caso. As pessoas falam, o que aconteceu, que você tem raiva? Eu falei, não tenho raiva nenhuma, até porque não tem como eu ter raiva de uma coisa que eu não acredito que exista. Que é o que faz sentido. Entende? Que é o que faz sentido. O que não faz sentido são, a meu ver, são ateus militantes. É isso. É o Richard Dawkins, por exemplo, que ficava lutando contra Deus e escrevendo textos que eu, inclusive, tive a oportunidade de ler. E parecia um pouco esquizofrênico, né? Porque você está lutando contra um ser que você não acredita que existe. É mais ou menos eu lutar contra o Deus do espaguete voador, né? Exato, Não existe. Por exemplo, o pessoal fala assim, todo mundo é ateu até o avião caiu, até um parente seu. Eu falo, cara, eu fiquei com a minha mãe no hospital até minha mãe morrer. Eu fiquei com a minha mãe internada no hospital até minha mãe morrer. Hora nenhuma eu senti vontade de orar. Porque é a mesma coisa, você sair aqui na esquina e aí virem te assaltar. Você vai gritar pelo Homem-Aranha? Homem-Aranha, me ajuda, Batman, me ajuda, pelo amor de Deus. Você vai gritar? Não, porque eles não existem. Não existem. Você tem a plena certeza que eles não existem, você nem sequer cogita. Então, para a pessoa que é ateia realmente... Ela não acredita. Ela não acredita, então não faz sentido rezar. E o pessoal fala assim, não, busca uma experiência com Deus. Então eu vou te falar uma coisa. Eu sou um cara extremamente honesto intelectualmente. Eu já ajoelhei no chão muitas vezes e orei e falei, Deus, se você existe, se prova para mim, mostra uma evidência. Se não for Deus cristão, se for Alá, se for hinduísmo, se for os deuses gregos, que para mim os deuses gregos eles fazem muito mais sentido do que o Deus cristão. Se você olhar o mundo... Né? Porque os deuses gregos, eles gostavam de putaria, eles gostavam de guerra, eles não estavam nem aí em assassinar, em cornear os caras. Não, os deuses gregos, estamos no jogo. Se você olhar o mundo de verdade, é engraçado, mas é verdade. Se você olhar de verdade o mundo como tá, faz muito mais sentido você falar, a gente está aqui só para divertir os deuses e eles estão cagando com a gente, do que o Deus cristão, que é todo bom, que é todo poderoso, que é onisciente, que é onipresente, que é todo amor, e que está vendo uma criança ser estuprada e não faz nada. E aí, para explicar isso, a gente precisa fazer malabarismos teológicos para tentar explicar por que ele, milhares de anos, ele interviu na história da humanidade e agora ele não faz nada. E agora ele está vendo sofrimento e não faz nada. Né?
Ou porque assim, mas ele vai punir depois, mas o livre-arbítrio, são respostas assim que não preenchem o vazio de quem não tem fé e é honesto, né? Então, por exemplo, você pesa quanto? 73. 73 quilos, certo? Eu tenho 110, certo? Ou seja, eu tenho 37 quilos a mais que você. Você já lutou com arte marcial? Nunca. Nunca. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, fui atleta de boxe 20 anos, fui atleta de MMA e ando armado, certo? Certo. Vamos colocar na prática. A gente vai para vias de fato. Qual que é a tua chance de me bater? Mínima. Mínima. Tende a 0. Se der uma sorte muito grande de acertar um golpe, tá, beleza. De repente você passa mal, né? Você passa mal. mal. Mas, por exemplo, se eu te chamo pra porrada, você é um cara inteligente. Eu não vou. Não vai. Se você puder sair, você não vai, certo? Eu corro. Mas se eu tô pegando sua filha e tô arrastando ela pro mato pra estuprar ela. Aí eu bato em você. Irmão, você vai vir pra cima de mim. E a minha força vai triplicar. Triplicar. E a tua mulher é menor que você. É, magrinha. Magrinha. E se fosse tua mulher, ela ia vir pra cima de mim de qualquer jeito. Ela pode ter 40 quilos. Ela ia morrer, mas ela ia vir, eu ia ter que matar um de vocês dois, ou os dois, pra fazer mal pra sua filha. Tô errado? Corretíssimo. Corretíssimo. Não diz a Bíblia, Jesus não diz assim? Quais de vós que o vosso filho lhe pedir um pão, lhe entregará um escorpião, ou lhe pedir um peixe, lhe entregará uma serpente? Ainda mais, se vós que sois iníquos sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Não diz a Bíblia? Sim. Diz o Evangelho, diz isso, certo? Sim. Então, qual é a lógica de você dizer, não, Deus deixa a criança ser estuprada, mas ele vai punir depois? Percebe que é um malabarismo teológico? Porque se a gente que é imperfeito, se a gente que é falho, se a gente que, segundo a doutrina cristã, nascemos no pecado, nascemos imperfeitos, a gente não deixaria ir, estamos falando da sua filha, mas se fosse outra criança, você faria a mesma coisa. Sim. Qualquer criança. Sim. Pior ainda se for sua filha, né? Aí você fala, Deus está assistindo? Porque se ele é onisciente e ele é onipresente, ele está assistindo. Por que ele não faz nada? Entende? Então são questões que intelectualmente me pegam muito. Entende? Aí tem gente que fala assim, isso é pergunta de criança, quando eu tinha 12, 13 anos, tal. Eu falo, tá bom, então refuta. Né? Porque eu não consegui achar a resposta. Agora tem uma questão que você mencionou há pouco, que quanto mais a ciência avança, Deus diminui. Você acredita que existe um conflito entre ciência e fé? Eu acho que depende. Depende muito. Primeiro, quando a gente fala fé, a gente tem que levar em consideração todas as fés. Não só a cristã. Certo? Depois, dentro do próprio cristianismo, hoje registrado, existem 3.880 religiões registradas como cristãs. Ou seja, só dentro do cristianismo existem quase 4.000 interpretações diferentes do cristianismo. Sim. Existe um estudo que quem me falou foi o Fermento lá no Sem Groselha, eu não conheço, tá? Eu estou só replicando, que foi feito um estudo que na história da humanidade já teve quase cerca de 300 milhões de religiões diferentes. 300 milhões de deuses diferentes. Né? E aí com interpretações diferentes. Só na Índia, se eu estiver errado, você me corrija, tem cerca de 30, um pouco mais, 30 milhões de deuses. De deuses, entende? Então quando a gente fala em fé, a gente vai ter que considerar todas as fés. A pergunta sua... eu digo a fé, vamos pensar, a fé religiosa, né? Porque se contradiz a ciência. Porque todo mundo tem fé, né? Então, se contradiz a ciência. Então, por exemplo... Você acha que há um conflito? Eu acho que depende. Então, eu conheço pastores que são cristãos e que encaram, por exemplo, a cronologia bíblica como algo alegórico. Não acreditam em Adão e Eva como algo real. Factual. Não acreditam. Acreditam que para explicar algumas coisas, tal. Inclusive, tem um pastor que eu já entrevistei no meu canal, que ele fala que hoje tem trabalhos dizendo, por exemplo, que há fortes evidências, aliás, não há evidência nenhuma que Abraão existiu, que Moisés existiu, que é muito mais provável que tenham sido patriarcas construídos mitologicamente para explicar a origem da nação de Israel,
né? Porque o que indicam hoje a arqueologia, que eram as tribos nômades ali, né? Perto do deserto, que eram os sachos, que existem registros sobre os sachos, foram se juntando e criaram uma nação, né? E essa nação precisava de uma identidade. Então existem indícios de que, e a gente não pode dizer se é verdade ou mentira, porque não tem nada registrado, né? A gente não tem originais da Bíblia nenhum. O primeiro manuscrito mais antigo é do ano 120 da Era Comum, né? Que é o papiro P52. Então, os originais a gente não tem de nada. Então, existem fortes evidências que toda essa narrativa, Adão e Eva, dilúvio, Abraão, Moisés, foram adaptações de culturas que foram formando a nação de Israel. Então, por exemplo, a história de Gilgamesh, a história da serpente que roubou a vida, tal, a história de um dilúvio, tal, já estava na epopeia de Gilgamesh, que eram contos sumérios, que eram predecessores aos babilônios, 1000 anos antes da Bíblia começar a ser escrita. Certo? Então, se você levar a cronologia bíblica ao pé da letra, ela é contra a ciência. Porque senão você vai ter que ignorar os dinossauros, você vai ter que ignorar tal. Concordo. Então eu falo assim, depende da fé. Agora, se você até porque a Bíblia, tanto a Bíblia católica quanto a Bíblia que os protestantes usam, elas não estão em ordem cronológica. Sim, Portanto, e elas divergem também. Há livros que tem uma e que não tem outra. Até porque, se você pega, por exemplo, o pessoal se engana, né? Acha que o cristianismo chegou depois na África, o cristianismo chegou antes na África, né? A Bíblia etíope é a Bíblia mais antiga que a gente tem. E ela tem, enquanto uma Bíblia tem 66 livros, a outra tem 73, ela tem 80 e poucos livros. E o cristianismo tem uma raiz muito forte na África. Claro, porque é na Palestina, lá em cima, no norte da África. E é algo que foi abandonado pelos cristãos, mas enfim. Né? Exato, então assim, o cristianismo ele começa a se disseminar ali, no norte da África, no Oriente Médio, que foi de onde foi oriundo a origem do cristianismo. Paulo, que na verdade Jesus ele era judeu, né? Quem dá origem ao cristianismo são os seguidores de Jesus, entendendo que existiu um Jesus histórico, né? Eu não acredito num Jesus mitológico, embora não exista nenhuma prova física, material de que Jesus existiu, existem circunstancialmente, aceita-se a possibilidade de que tenha existido um líder judeu. Hoje nenhum historiador sério descredibiliza... Não posso descredibilizar. Embora exista agora grandes PhDs que têm escrito obras dizendo que Jesus não existiu, mas assim, é uma visão dele, né? Então eu falo, como não tem documentos históricos, você não pode nem comprovar, nem desprovar. Então tem gente que fala assim pra mim, você não é ateu de verdade. Eu ouço muito isso. Você é agnóstico. Porque eu falo assim, eu sou ateu porque eu não vejo evidência de Deus, isso é uma opinião minha, mas eu sou contra quem fica querendo descredibilizar o Deus do outro. E depois, eu posso estar errado. Eu tenho que abrir essa possibilidade de eu estar errado. Para quem está nos acompanhando, o ateísmo é uma negação de Deus, da existência de Deus e de deuses? Isso. Isso? Exato. Mas para negar você não ter que ter certeza? Não. E não é impossível você ter certeza de algo metafísico? Então, eu costumo dizer isso. Embora tem gente que, por exemplo, o professor Daniel Gontijo, ele discorda de mim. O primeiro a usar esse termo metafísico foi Aristóteles, 350 antes da Era Comum, e o prefixo meta do grego quer dizer além, e physis quer dizer o que é físico, material. Então, metafísico é tudo que está para além do plano físico. Então, quando a gente fala de Deus, de alma, de inferno, de reencarnação, de diabo, de seja o que for, de Espírito Santo, tal, a gente está falando de metafísico, coisa que está para além do plano físico. E aí quem vai falar isso não sou nem eu, o professor Cortella diz, né? Tudo que é metafísico é improvável. Improvável não no sentido estatístico, no sentido de não poder ser provado. Por quê? Porque não está no plano físico. Alguns filósofos, que é o que eu escrevo no meu livro, tentaram provar Deus de forma lógica. Então o pessoal fala assim, o Deus da filosofia, eu não vou ler livro de ateu. Cara, eu passo 85% do tempo defendendo Deus. Por quê? Na verdade não sou eu que defendo, eu estou mostrando como os principais filósofos da história tentaram defender Deus sem usar a fé. Usando a razão. Usando a razão. Então, eles tentam provar a metafísica. Tomás de Aquino, Pascal, René Descartes,
Isaac Newton, que muita gente não sabe, Leibniz, uma série, inclusive o próprio Aristóteles, o próprio Platão, que já não eram o Deus cristão, mas eles também tentaram provar a Deus de forma lógica. Sim. Mas aí eram os seus deuses. Então, para Platão era demiurgo. Para Aristóteles, por exemplo, ele acreditava num Deus panteísta, que é muito mais parecido com o Deus de Spinoza, que é uma energia que está pronta em tudo. Então Aristóteles dizia assim, Aristóteles dizia assim, tudo que é perfeito para o seu telos, telos do grego quer dizer propósito, e não é feito pelo homem, é Deus. Não é que faz parte de Deus, é Deus. Então ele fala, o olho do porco foi feito para enxergar, enxerga bem, enxerga, foi feito pelo homem, não. Então é Deus. Que é um panteísmo. É um panteísmo. Já Spinoza, ele vai refinar um pouco essa ideia, né? Spinoza, no século XVII, Baruch Spinoza, ele era judeu, foi excomungado do judaísmo por causa das ideias dele de Deus, e ele falava assim, Deus é infinito, certo? Então ele falava assim, então vamos pressupor que Deus é infinito? Uma premissa básica para se ser Deus é que Deus é infinito, certo? Você é finito. Tem o começo e tem fim. E eu sou finito. Então ele diz assim, nós não podemos limitar Deus. Porque se Deus é infinito, nós, meros mortais finitos, não podemos limitar Deus. Então, necessariamente, você é Deus também. Porque se você não for Deus, você limita Deus. Se Deus é infinito e se expande infinitamente para todas as partes, se você não for Deus, você limita Deus. E você, como ser finito, não pode limitar Deus. Então, você também é Deus. E aí ele fala, somos a parte mortal de Deus para que Deus seja eterno. Somos a parte finita de Deus para que Deus seja infinito. É um Deus panteísta. Então, para Spinoza, Deus não é uma entidade antropomórfica que está julgando, que está pensando, não tinha dogmas. Ele só é. É uma energia que só por existir organiza tudo. Não é uma energia consciente que está preocupada se você vai na igreja, se você não vai, se você faz sexo com pessoa do mesmo sexo que você ou não, se você é mau ou não. Para ele, o Deus de Spinoza, ele só é. Ele organiza o cosmos, o universo e a vida só. Agora, o que a gente faz ou deixa de fazer, problema nosso. Ele nem tem ciência. Ele é uma energia que só por existir. Então, outros conceitos de deuses. Então, voltando à pergunta inicial, a fé restringe a ciência? Pode restringir ou não. Quando ela entra em choque com a ciência, ela pode restringir a ciência. Depende da pessoa, né? Então, Santo Agostinho dizia assim, que existe uma hierarquia entre saberes. A fé e a ciência. Mas que a ciência sempre tem que estar subordinada à fé. A hora que elas entram em choque, o que vale mais para o cristão? A fé. A fé. Nesse caso, a fé limita a ciência. Se o caso for o contrário, não, eu sou cristão, mas a ciência está me mostrando que isso daqui na minha fé não é bem, então eu vou rever, de repente isso daqui que eu acredito pode ser alegórico. Tal. Aí a fé não vai... Então, quem que vai limitar, na verdade, é o ser humano. É como ele encara. A interpretação. A interpretação. Chileno, você publicou esta obra aqui, Mitologia Grega pelo Olhar das Crianças, em parceria com seus filhos, né? Qual a importância de ensinar a tradição ou as tradições ancestrais que modulam o mundo ocidental para as crianças? Cara, assim, essa obra, meu xodó, Mitologia Grega pelo Olhar das Crianças, eu escrevi com meus dois filhos, Gabriel e Gustavo. Quando o Gabriel fez 10 anos, eu falei, filho, o que você quer de presente? Ele falou, pai, quero escrever um livro junto com você. O meu livro já era best-seller, o meu Deus da Filosofia. E aí a gente convidou o Gustavo para fazer os desenhos, né? Então são desenhos bem infantis mesmo, né? Ele tinha 7 anos na época, agora está com 8,5. E a gente lançou ano passado na Bienal, no 7 de setembro. Eles foram entrevistados pela TV Cultura como os autores mais jovens da Bienal. Eu falo, isso aqui é meu xodó, né? Você esteve na Bienal Internacional Bienal Internacional do Livro, eu fiz um lançamento lá. É mesmo? 7 de setembro do ano meu passado? livro, que legal. Conectados. A gente estava lá. E eles eram os autores mais jovens da Bienal, que é Zeus, com raio.
Por que eu acho importante? As pessoas perguntam para mim, o que você não ensina? Por exemplo, meu sogro, ele acha um absurdo eu falar que sou ateu para os meus filhos, porque a criança tem que ter uma crença em Deus e tal. E eu falo assim, cara, eu não obrigo os meus filhos, eu não quero que eles pensem como eu. Eu gosto muito de uma frase da Frida Kahlo, que ela diz assim, não quero que você pense igual a mim, quero apenas que você pense. Então o meu mais velho, ele tem uma identificação comigo muito forte, ele quer ser eu, então ele quer ser faixa preta de jiu-jitsu, ele quer ser professor de filosofia, ele quer ser empresário, ele quer ser escritor, youtuber, ele quer ser tudo. Tudo que eu sou, né? Então ele começou a dizer que ele era ateu. Porque a TV, né, a TV de casa, tá tudo ligado no meu canal. Então tem muitos cortes meus no YouTube, né, em muitos canais e tal. Ano passado eu fui em mais de 50 podcasts. Então, assim, muita coisa aparece minha. E aí ele começou a dizer que era ateu. Eu falei, filho, você não pode dizer que você é ateu, porque para você ser ateu, você precisa primeiro estudar. Porque eu penso o seguinte, até para negar, você precisa conhecer. Sim. Por isso que eu sou contra um ateu que nunca leu a Bíblia. Também. Que nunca estudou religiões. Os caras falam assim, um cara fez uma pergunta na live, pô, você formar em teologia, você estudou religiões de matizes africanos? Eu falei, estudei. No meu estágio, fui fazer num centro espírita. Depois eu fui num centro de Umbanda. Mesa branca, depois eu fui num candomblé, para conhecer, como eu já conheci, igrejas evangélicas. O pessoal, hoje um amigo meu me ligou de BH e falou, cara, eu tô me descobrindo, eu sempre fui católico, não praticante, estou me descobrindo como evangélico. Se eu te convidar, quando eu for para São Paulo, você ir comigo num culto, você vai? Eu falei, vou, com o maior prazer. E vou mesmo. Não tem o menor problema. Eu falei, cara, mal sabe você que eu assisto um monte de pregação de pastores, mas não é porque eu acredito na Bíblia, porque eu acho que tem pastores que são você assiste para analisar o oradores excelentes. Então, pela oratória, pelas técnicas de oratória. E pelos argumentos? E pelos argumentos. Por quê? Porque eu vivo, porque semana que vem me chamaram para um podcast de novo contra um pastor, ateu versus cristão. Que não é uma coisa que eu queria fazer, mas, cara, os últimos 10 que me chamaram foi só para falar sobre isso. Entende? Só que eu sou um cara muito respeitoso. O cara falou assim pra mim, pô, e se o cara te agredir, se o cara, né, te atacar, eu falo, cara, fica... Aí eu vou usar um provérbio bíblico, né, que diz assim, ficar ofendido é o que descansa no seio do estúpido, né? O cara me atacar é uma escolha dele, né? Se ele ser grosseiro ou não, tal. Eu ficar ofendido é uma escolha minha, entende? Então, assim, o cara me... por isso que eu não gosto da ideia de debate. Debate, a gente dá a impressão que você quer vencer o outro, convencer o outro. Eu falo troca de ideias. Porque eu tenho certeza que numa conversa entre eu e você também é pastor, eu não vou te convencer que teu Deus não existe. Porque você tem outros motivos, inclusive, penso que todos os nossos motivos também passam por traumas, também passam por experiências, pelo nosso emocional, né? Então não posso desconsiderar isso, não é só a lógica. Até porque, pela perspectiva cristã, Jesus não pediu para os cristãos convencerem ninguém. Ele pediu apenas para propagar a mensagem. Exato. Mas você não convence. É uma obra do Espírito Santo. É isso. E aí não vai convencer ninguém. Os calvinistas vão dizer, eu já debati com calvinistas também, que se eu não professo fé, porque Deus não me quis. Porque a dupla predestinação. Então, enfim, sim, que ele te rejeitou. Porque... Você não é um escolhido. Você não... Cara, o cara falou isso ao vivo, no Inteligência Limitada. Sim. Meu, sei lá, quantas mil pessoas tinha na live, 10 mil pessoas, 80 mil, sei lá quantas pessoas tinha ao vivo. O cara falou, porque Deus não te quis. Cara, até os cristãos ficaram bravos. Não, começou o Vilela lá no Inteligência Até porque Limitada, isso vai contra a doutrina cristã. Essa afirmação vai contra a doutrina cristã. Né? Cara, porque assim... A mensagem dos cristãos, sejam católicos, testemunhas de Jeová, o que for, é que Jesus amou todos. Amou todos. E ele vai ao resgate. Deus amou João 3, se eu não me engano, né? Sim. Deus 3, amou 16. Tanto mundo, 3,16. Deus amou tanto mundo que deu seu filho, né? E assim... Segundo a doutrina cristã, estamos todos sob a benignidade merecida de Deus. Por que não exigem mais sacrifício de cordeiro, como exigia na nação judaica? Porque Jesus
é o Cordeiro do mundo. Sim. Deu a sua alma perfeita, né, a sua vida perfeita, como sacrifício para que todos fossem salvos. Essa é a doutrina cristã, o que diz, né? Sim. Aí o cara chega e fala, não, Deus não te quis. Então, assim... no mínimo uma afirmação heterodoxa dentro do cristianismo. Paradoxal dentro do cristianismo, né? Fora do... Então, assim, por isso que eu falo, por que eu vejo muito pastores também? Porque me chamam muito para debater, mas quando fala ateus versus cristianismo, o cristianismo não tem uma doutrina, né? Então eu vou ter os católicos, eu vou ter os protestantes, eu vou ter os pentecostais, eu vou ter os neopentecostais, eu vou ter as testemunhas de Jeová, que não se enquadram direito em nenhum desses, eu vou ter os mormons, que também não se enquadram direito em nenhum desses, e cada um tem uma visão muito diferente do cristianismo. Isso dentro do judaísmo, dentro do Islã. Exato. E por aí vai, né? Não é um bloco monolítico. Exato. Né? Aí muita gente trata... Então a gente fala 3 grandes monoteísmos, mas não são 3, são vários, né? Milhares e milhares, porque só cristã tem quase 4 mil, né? Então mesmo os islâmicos, né? Então eu gosto de assistir os pastores, principalmente semana que vem vou debater com o Tassos Litúrgico. Então eu estou assistindo para entender qual que é a linha de pensamento dele, porque se eu chegar... como eu debati com um padre católico, e ele não é católico, ele é um pastor evangélico, se eu não me engano, protestante, se eu usar um argumento que eu usei com um padre, eu estou destoando, porque eu estou falando para ele fala, tá bom, concordo com você. São coisas diferentes. Exato. Mas voltando à questão, você acha que qual a importância? Então, qual a importância? Por exemplo, por que eu instigo meus filhos? Por exemplo, por que filhos de pessoas religiosas, sejam cristãs ou de outras religiões, deveriam ler ou poderiam ler o seu livro? Porque às vezes a pessoa olha mitologia, qual é a contribuição? Esse livro, ele tem como... porque a mitologia grega, ela é a base do pensamento ocidental. Exatamente. Então ela vai dar fundamento para a filosofia. A filosofia, no começo, ela baseia... Muitos filósofos ainda criam nas mitologias. Então eu escolhi histórias mais suaves, né? Porque estava escrevendo com 2 crianças e a mitologia tem muita pornografia, muita traição, muita morte. E por quê? Porque eu estimulo o pensamento crítico. Então, por exemplo, meus filhos falaram para mim assim, pai, a gente quer ler a Bíblia. Porque eles viram eu falando no podcast que a primeira leitura que eu fiz da Bíblia, de 5 a 10 anos, eu li a Bíblia inteira a primeira vez. Eu já li a Bíblia inteira várias vezes. E aí eles queriam ler a Bíblia. Eu falei, olha, filhos, é o seguinte... Como vocês não tiveram uma criação religiosa, se eu der a Bíblia para vocês lerem, vocês não vão entender nada, porque vocês não têm um mínimo de bagagem. Mas eu tenho um livro aqui, e por sinal, eu tinha 2, que chama Meu Livro de Histórias Bíblicas, que é um livro feito para criança das principais histórias da Bíblia. Então começa com a criação do mundo... É um livro da sua autoria? Não. É um livro... das Testemunhas de Jeová, que é feito para criança, que é um livro básico de introdução, né, como eu tenho um livro de outras igrejas também. Eu tinha lá porque minha mãe tinha dado, né, minha mãe deu um, meu pai deu outro e tal, então eu acabei ficando com 2, um não sabia que o outro já tinha dado, e aí eu dei para os meus filhos. Falei, você quer conhecer a Bíblia? Então aqui tem esse livro aqui, numa linguagem fácil, para as crianças, que minha mãe me lia para mim quando eu era criança, né, para vocês lerem, para vocês terem ideia das principais histórias da Bíblia. Então, o que eu estimulo nos meus filhos? Que eles tenham um pensamento crítico. Então, por exemplo... Até porque se eles forem estudar psicologia ou se forem fazer uma terapia, tudo está relacionado com a mitologia grega, né? A psicologia... A psicanálise, então, todos os nomes, o complexo de Édipo, tudo tem... Porque Freud, ele era um leitor assíduo de mitologia grega. E depois, o pensamento crítico, ele vai ser bom em qualquer esfera da vida. Né? Quando você aprende a questionar, a olhar os argumentos lógicos, tal, você consegue mapear as pessoas que você está falando, que você está fazendo negócio, que você está, sabe? Então, assim, quando você pega um cara que é bom de pensamento, um cara que tem um repertório bom, ele chega numa empresa, o patrão começa a fazer as coisas, ele já fala, o cara está seguindo essa linha, tal. Ele se destaca. Porque conhecimento é poder. Você concorda com essa máxima? Se a gente trocar conhecimento por verdade, a gente vai usar outro texto bíblico, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos trocar a verdade por conhecimento? Tereis conhecimento e o conhecimento vos libertará. Cara, é perfeito. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu não entendo nada de mecânica. Cara,
eu posso ser muito masculino, lutador, mas nesse ponto... Filósofo, escritor, mas se o seu carro der um pau... Não, vou te falar, sem nada. Eu chego no mecânico, o cara abre lá o modelo e fala, olha aqui, a rebimboca da parafuseta, tá vendo aqui, ó? Aí eu falo, Você não sabe nada. Cara... Se ele estiver te enganando também, você... Já me enganaram várias vezes, já. Depois descobri, já fui num mecânico, o cara fez um orçamento, não sei quantos mil, fui num outro, o cara falou assim, não, irmão, seu carro só tá sem gasolina. Falei, não, mas tem meio tanque. Ele falou, não, o mostrador ali tá quebrado. Soltou o pino aqui, ó. Eu prendi o pino, é só pôr gasolina. Eu falei, quanto devo? O cara falou, não deve nada. E o outro queria me cobrar 8 mil pra trocar uma bomba de gasolina. Eu não sei o quê. E era só o mostrador do carro que tava quebrado. Então, assim... Conhecimento, né? O conhecimento. E tem uma frase no mundo acadêmico muito legal que diz assim, quando você não sabe, você fica à mercê de acreditar nas pessoas que sabem. Então, por que é importante estudar política? Hoje as pessoas não estudam política, elas querem... Elas têm opiniões. É isso, e ela quer impor a opinião dela, mas elas não estudam. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, um dos livros tá aqui. Eu tenho outros, tá? Eu não sou socialista, não sou de direita nem de esquerda, mas eu tô aqui com o Manifesto Comunista. Pô, mas você é de esquerda, professor? Cara, não sou. Mas tem coisas que eu acho legal. Como na direita também, tem coisas que eu acho legal. Mas para eu dizer que se eu sou de direita ou esquerda, eu preciso conhecer. Porque como que eu nego uma coisa que eu não conheço? Então, uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, ela veio falar assim, não, porque a Bíblia, não sei o quê. Eu falei, você já leu a Bíblia? Ela falou, não, mas eu falei, então, cala a boca. Como que você vai opinar sobre algo? Eu falei, não tem assunto. Ela falou assim, pô, mas você não acredita? Eu falei, mas eu já li, pelo menos 6 vezes, e estudo há 35 anos. Então eu posso opinar, porque eu conheço. Então quando eu vou, às vezes, num debate, o pastor fala, não, porque a Bíblia diz isso, eu falo, não, peraí. Por exemplo, uma vez me convidaram para a inauguração de uma igreja, de uma religião aí tal, num templo. Eu achei que era um evento, era um puto empresário, os caras milionários. Não, no Rio, um evento, blá, blá, blá. Eu e um amigo meu, a gente estava pensando em fazer uma sociedade, pegamos o carro e fomos pro Rio, fazer um bate-volta de um dia. Tava caríssimo passagem de avião, vamos de carro? Vamos, saímos daqui 4 horas da manhã, chegamos lá, o evento era a inauguração de uma igreja. Aí eu já fiquei pé da vida, que perdi um dia de trabalho, mas falei, bom, beleza, vamos prestigiar o cara, né? Já que o cara convidou, fez questão de convidar a gente, era um negócio fechado, que era uma igreja extremamente opulenta, era um evento fechado, só para grandes empresários e tal. Falei, bom, então vamos prestigiar. E aí o cara começou e tal, não sei o que. Aí uma hora o cara soltou uma doutrina de que os seus ancestrais precisariam se arrepender, então eles têm lá um batismo que você faz dos seus ancestrais para que eles possam ser salvos no pós-vida, não sei o que. Aí E o meu amigo me cutucando, falando, cala a boca. Aí chegou uma hora que eu peguei e falei, tá, desculpa, mas aonde que está na Bíblia? Porque assim, eu posso estar errado, né? Minha memória é boa, mas não é tudo. Mas eu nunca ouvi falar essa. Não, porque Paulo dá a entender em 1 Coríntios, não, mas dá a entender, aí é uma interpretação de vocês, porque Romanos 3:23 diz que o salário pago pelo pecado é a morte. Então, tanto que eu tô com outro livro aqui, ó, de um teólogo, pastor, tá? O professor Carlos, que é O Inferno Não Existe. Porque é uma coisa que eu questiono também. Qual que é a justiça de Deus de você fazer 70 anos aqui, coisa errada, 80 anos, e ficar a eternidade pagando? Que justiça é essa? Entende? Então, eu não tô pondo dúvida na fé de ninguém, mas eu acho que existem perguntas que, se você for intelectualmente honesto, seja você cristão, seja você ateu, você fará essas perguntas a si mesmo e você vai buscar resposta. Agora, se a religião te deu a resposta, ótimo. Se não te deu, você foi procurar, puta, achei no espiritismo. Muita gente fala nos meus cortes, é que o pessoal não entende que quando eles me veem na internet, me vê muito corte. Corte é no máximo 90 segundos. Sim. Certo? Só que é de um podcast de 4 horas. Entende? Ah, você não estudou? Vai estudar o espiritismo. Eu falei, gente, meu Darwin do céu. O que eu mais faço na vida é estudar. Ah, o espiritismo, beleza. Se você
não achou lógica no cristianismo, mas achou no espiritismo, não achou lógica no espiritismo, mas achou no hinduísmo, mas o quê? Mas se você foi sincero, você foi atrás e fez lógica você, cara, eu sou totalmente a favor, eu não sou contra. O que eu sou contra é quem usa a religião para manipular o povo. Que aí eu acho que a religião ela fica prejudicial, no mesmo tempo que ela pode ser benéfica para o indivíduo, como o caso que a gente falou de perder a filha, de uma esperança, então você tem um apoio psicológico, emocional, que a pessoa que não tem fica solta, ela serve muito de manipulação ideológica das massas. Por isso que quanto mais miserável o país, mais religioso ele é. Por quê? Porque as pessoas sem escrúpulos, elas usam a fé e a religião, usam a fé das pessoas, as necessidades das pessoas, como arma para poder manipular. Sim. Porque você pode ter certeza que quanto maior a fé da pessoa, mais é inversamente proporcional à falta que ela tem, ao medo. A fé é o mesmo sentimento que o medo, em proporções diferentes. É igual amor e ódio. Eu digo que o amor e o ódio são o mesmo sentimento, mas em vertentes contrárias, em polos contrários. Do mesmo jeito que você pode amar uma pessoa, se acontece alguma coisa, você vai odiar aquela pessoa muito mais, porque ela fez tanta importância na sua vida que quando você odeia ela mais forte. Né? E o pior sentimento de uma pessoa não é o ódio, porque enquanto você odeia, é porque aquela pessoa ainda te afeta. É a indiferença. A indiferença. Quando aquela pessoa é indiferente para você, é porque ela já não... Ela realmente não tem nenhum apreço por você. É porque não tem mais sentido. Vamos fazer uma mudança aqui, 360 graus. Não, se deixar, eu não paro de falar. O que falta hoje na criação de filhos? Falta postura dos pais. Por exemplo? Por exemplo, sustentar ou não. Se eu fosse resumir, eu colocaria duas coisas. Falta presença e falta não. O que educa não é o sim. O que educa é o não. As pessoas, e é um sentimento normal que a gente tem, você tem uma filha agora, você vai entender, e ela é novinha, você vai começar a ver. A tendência nossa é querer dar para os nossos filhos tudo que a gente não teve. Certo? Só que isso é ruim, porque você só é quem você é porque você passou pelas coisas que você passou. Entende? Criar o filho numa bolha, não deixar o filho fazer nada, como acontece hoje, um cara de 27 anos, uma conhecida minha, diretora de RH de uma grande empresa, foi entrevistar o cara 27 anos, entrou uma senhora junto, aí ela falou assim, senhora, eu chamei só ele, eu chamo a senhora depois. Ela falou, não, eu tô com ele. Falei, como assim a senhora tá com ele? Não, eu sou a mãe dele. A senhora é a mãe dele? Eu entrei pra ver que tipo de pergunta que você vai fazer pro meu filho na entrevista. Aí ela falou, bom, não vou fazer pergunta nenhuma, eu tô com o currículo dele, muito obrigado, né? Antes aí, qualquer coisa a gente liga, entende? Ela melou. Então assim, você criar um filho numa bolha, você não tá fazendo bem pro seu filho. Você tá criando uma pessoa incapaz para o mundo. Incapaz porque o mundo não vai tratar seu filho assim. Ele vai receber vários nãos, né? Ele vai tomar paulada pra caramba. Então é importante que você prepare o seu filho pra frustração. Infelizmente, teve uma tragédia muito grande na escola do meu filho, uma menina do primeiro colegial, namorando um menino. O menino resolveu largar dela e ela se matou. Se jogou. E acontece muito isso, né? Mas por quê? Porque ela não tem frustração, nunca teve frustração. E a gente sabe que o primeiro amor é uma coisa muito forte, né? 15 anos, 16 anos, quando você ama, você é aquele amor... Porque como você nunca teve experiência ruim com amor, você, né, se entrega de corpo e alma e você já acha que vai casar, vai ficar velho, né? E aí de repente o menino ou a menina vem e termina com você, aquilo dói assim na alma, né? E se você já estiver acostumado com frustração, já dói, imagina essa geração que não tem preparo para frustração. Então, por que elas não têm preparo para a frustração? Porque os pais não sabem falar não. E como eles não são presentes na vida dos filhos, eles tentam comprar os filhos com coisas materiais. Entende? Então dá tudo que o filho quer. Dar tudo que o filho quer não é educar. Ah, sou contra a educação positiva. Hoje em dia tem uma babaquice, o pessoal falando, gente, educação positiva
Não é deixar o filho fazer o que quer. Isso é uma educação permissiva. E educação permissiva é simplesmente não educar. Educar é dar limite. Falar, ó, você pode vir até aqui, pode vir até aqui, até aqui, até aqui. Quando você faz isso, você cria, teu filho pode até achar ruim. Mas ele sabe que ali ele está numa zona segura. Ele está numa zona segura. Por que meu filho veio falar comigo aquela história famosa na internet que ele escorregou, bateu no carro, ele tocou lá, foi falar com o vizinho que ele tinha andado de bicicleta, escorregou, amassou a porta do carro, o cara falou, fala com seu pai. Ele falou, não, eu falo com meu pai, eu venho falar com você. Por que ele se sentiu seguro de vir falar comigo de uma coisa errada que ele fez? Ou quando ele brigou na escola, quando meu filho ele tem espectro autista, suporte 1. Então, às vezes, ele é muito rígido e o problema, ele tem, às vezes, um problema de socialização. E se ele acha que estão tirando sarro dele, ou estão excluindo ele tem esse negócio que ele não pode sofrer bullying, então, às vezes, ele fica até meio agressivo. E aí a minha briga com ele é para ele não ficar assim. Mas ele me conta. Por que ele me conta? Porque ele tem confiança em mim. Que mesmo se ele estiver errado, ele vai sofrer as consequências, eu vou deixar ele de castigo. Mas eu não vou bater nele, eu não vou gritar, eu vou orientar. Às vezes, só o fato de eu falar assim, cara, eu tô muito decepcionado com você. Já é um castigo. Nossa, cara. Era melhor eu ter dado um tapa na cara dele do que dos dois. Né? Ontem um mais novo aprontou um negócio, uma coisa besta. A mãe fez uns nuggets pra eles lá e tal. Quando eu cheguei, ele tinha comido tudo sozinho, não tinha oferecido por mão. Aí a mãe ficou brava, eu falei, cara, que atitude egoísta é essa? Eu falei pra ele. Alguém aqui em casa é egoísta, assim? Até o seu irmão ele ganha chocolate e tal, ele separa pra você, coisa que era pra ele. Você nem tá em casa, ele separa pra te dar, então vamos fazer o seguinte, você tá de castigo, vai pro seu quarto, hoje você vai descer só pra jantar, subir, vai ficar na sua cama, tal, e é o seguinte, tô muito decepcionado com você, falei pra ele, eu não esperava isso de você. Nossa, o menino até chorou, pai, eu quero te falar com você. Eu falei, não quero conversar com você, cara. Aí ficou chorando, por favor, pai, mas ele... Não quero conversar com você. Eu estou decepcionado com esse tipo de atitude. Ninguém aqui em casa é egoísta, eu não admito isso de você, cara. Então, assim, por favor, vá pro seu quarto, porque... Então, assim, era melhor eu tivesse dado um tapa na bunda dele, que daqui 5 minutos passava, entende? Mas ele aprendeu uma lição. Mas assim, é uma educação positiva. Eu não bati, eu não gritei, mas eu dei limite. E levou a refletir. Exato. E depois eu mostrei que nem eu, nem a mãe dele, e nem o irmão também não faz. E ele sabe disso, porque a gente é presente. Entende? Eu levo no jiu-jitsu todo dia, eu busco na escola, eu levo na escola, eu levo no futebol, eu busco. No final de semana a gente passa junto, a gente brinca, a gente monta tatame na chácara, rola no chão, vai no campinho. Então, assim, é presença. O que vai fazer diferença hoje para as pessoas na criação dos filhos é presença. Ser presente e aprender a falar não. Eu acredito de verdade que se as pessoas conseguirem fazer isso, a gente vai conseguir reverter esse quadro caótico que a gente tem na sociedade hoje. Muito bom. Suas últimas palavras nesta entrevista, fique à vontade. Bom, queria agradecer mais uma vez você pelo convite, falar que seja sempre bem-vindo. E eu queria repetir uma frase, né, da Frida Kahlo. Eu sempre termino muitas palestras minhas falando isso, que é: eu não quero que você pense igual a mim, eu quero apenas que você pense. Né? Então, tem uma frase atribuída a um pensador também, que na verdade nem foi ele que escreveu, foi uma biógrafa depois, que diz assim: posso não concordar com você, mas morreria pelo direito que você tem. Que é atribuída ao Voltaire. Atribuída ao Voltaire, mas não é dele. Foi uma biógrafa dele, uma jornalista, escreveu depois. Mas tem tudo a ver com a filosofia dele, né? Então, assim, eu não estou aqui vendendo verdade nenhuma. Né? Eu posso simplesmente estar errado. Posso estar errado. Né? É difícil? Mas posso estar errado. Mas você é honesto. Mas exato, eu quero que as pessoas sejam honestas com elas mesmas. Não porque o pai obrigou, porque a mãe obrigou, porque o fulano falou que tem que ser assim, ou porque está com medo do inferno, ou porque está uma barganha do céu. Não, quero que elas sejam honestas com elas mesmas. E se for proveitoso, né, quem for honesto de verdade e estiver disposto a pensar, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. Muito obrigado pela entrevista, por nos receber aqui no seu escritório, um belo escritório. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns
pelos trabalhos literários, parabéns também pelo conteúdo que você divulga na internet. E você tem um canal se inscreva no meu canal no YouTube. Você tem um canal no YouTube, pode falar aí para Chileno Gomes, estou começando a trabalhar, estou saindo um pouco do Instagram, indo mais para o YouTube, porque eu tenho mais liberdade, né? Você também está trabalhando. Estamos aqui no canal. Estamos trabalhando no YouTube, porque o YouTube, as pessoas que vêm para o YouTube, elas querem mais conteúdo, né? É diferente do TikTok, do Instagram, que o pessoal é aquela coisa, alguns segundos, 30 segundos, 90 segundos e vai passando. Então quem realmente gosta, né? Quem está assistindo essa entrevista é porque realmente valoriza o conteúdo. Realmente valoriza o conteúdo. Então vai lá, se inscreva no meu canal, Chileno Gomes. Eu estou toda semana agora postando vídeos sobre diversos conteúdos. Instagram também, né? Chileno Gomes também. E as pessoas podem encontrar os seus livros? Em qualquer plataforma, tá? Nas livrarias, na Amazon, colocar no Google. Livros Chileno Gomes, tem o Deus da Filosofia, tem Mitologia Grega para as Crianças e tem um outro livro que eu sou coautor e sou coordenador editorial, que é Histórias Importantes Demais para Ficar no Anonimato, todos pela Literária. Muito bom. Gente, nós encerramos mais um Kapler Entrevista. Eu peço para você se inscrever no canal, deixe um like neste vídeo, compartilhe o link com mais pessoas e ative o sininho para receber as notificações. E até o próximo Kapler Entrevistas na próxima semana. Valeu, gente. Isso aí. Tchau, tchau. Ô, meu querido, Obrigado. que massa se deixar ficar 4 horas